segunda carta aos Coríntios. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo desde muito conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano em que campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Bom dia a todos. Que a gente possa nesse momento elevar os nossos pensamentos ao céu, em agradecimento a Deus, ao nosso Mestre Maior Jesus Cristo, rogando e agradecendo as nossas vidas, agradecendo por esta bendita oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje. Que todos esses ensinamentos que serão trazidos para nós, que possamos refletir e, mais que tudo, que possamos pôr em prática em nosso dia a dia, que seja esta ferramenta, esta mola propulsora a transformar-nos internamente numa pessoa melhor. Que sejam de paz, que sejam de luz, os momentos que a gente passa aqui no dia de hoje. Eu passo a palavra ao nosso irmão Leir, ele é da Associação Espírita Francisco de Assis, e trará para a gente hoje o estudo do Livro dos Espíritos, questões 157 a 165. Queridos amigos, queridos irmãos, sempre o desejo de que para nós o dia seja bom, a noite seja boa, os dias que se seguirem ao longo da nossa permanência neste mundo maravilhoso em que vivemos, que sejam sempre dias felizes. E hoje, com o conhecimento da verdade, cada um de nós temos que ter certeza, estamos capacitados a ser feliz diariamente. Cada um no nível da perfeição em que se encontra nesse momento. Com o conhecimento que possuímos, com o esforço que estamos realizando, não há mais necessidade de sofrimentos. Há necessidade, sim, de aperfeiçoamento, de interesse cada vez maior para ler livros, pensar, nunca mais parar de pensar, porque tem que entender. É nesse ponto que o professor perguntou nas questões 27 e 28, ele perguntou se era verdade que Deus havia criado apenas dois únicos elementos em toda a imensidão do cosmos sideral, o espírito e a matéria. Carinhosamente, o instrutor respondeu: sim, Deus só criou o Filho e
com a energia, a matéria em si, e formou os mundos físicos com a ideia de servirem de escolas para todos nós. Mas essa pergunta se aprofunda, porque o professor quer saber mais detalhes, e na 28 ele vai explicar, a partir da insistência do professor, ele diz que não existem na nossa cultura terrena, em nenhum canto da humanidade, livros, expressões, adjetivos, verbos, que possam ser usados com tanta facilidade para explicar a verdade para nós. Mas ele afirma que cada um de nós tem a responsabilidade de entender, porque temos que evoluir. E é dentro desse propósito que surge toda essa essência doutrinária, a verdade, a nossa realidade, o conceito sobre a morte. Nascer já está fácil de entender, de aceitar as alegrias da formação da família, do estudo, dos trabalhos profissionais, das realizações de cada dia, mas começa a principiar no íntimo de cada um uma preocupação com o termo final, porque todos já estão entendendo que morrer é necessário, é preciso, porque o aluno matriculado na escola, no curso de aprendizado como nós, todas as escolas na Terra, ela cria um termo inicial e um termo final. O curso começa em janeiro, termina em dezembro. Outros, o curso tem 4 anos, 5 anos, 10 anos, conforme o interesse do aluno, o ir e vir todos os dias. É um exemplo semelhante. Por isto que falar dos temas que hoje estão aqui reservados para um pouco mais de conhecimento, que esses apontamentos magníficos desses irmãos iluminados trazem para explicar para nós. E com a ajuda desse querido amigo, este querido professor que pedagogicamente colocou as perguntas e enalteceu as respostas com tanta simplicidade para o entendimento de todos. Então, falar da morte já está fácil para todos nós entendermos. Respeitosamente, esses queridos companheiros, eles tentam afirmar que o espírita, consciente do conhecimento da verdade, não tem que temer a morte. E só tem que entender e se dedicar para tal. Mas é normal, todos nós, nos parece assim culturalmente, parece ser uma guerra de palavras. Cada um usa as suas expressões, cada estudioso escreve do seu jeito, cada palestrante que vem num microfone como esse, aqui, ali e acolá, usa as palavras que entende, além de ampliarem com o estudo da doutrina. Então, hoje vamos tratar do finalzinho do tema separação da alma e do corpo, e iniciar o outro tema, que é a perturbação espiritual. Separar a alma do seu corpo físico. A alma tem o significado do espírito encarnado, que somos nós. Então, já está claro que é preciso separar nós dois. Não temos a condição, eu e ele, de vivermos eternamente aqui. Isso já está explicado, comentado, mas que ainda traz tantas dúvidas para todos nós. Então, como é que separa um do outro? Porque é costume ouvir hoje essa frase belíssima, como uma figura cultural, dizer: a morte não existe. Está certo, porque vamos continuar vivos depois que o processo da morte termina. Mas eu pergunto a vocês, tem sido suficiente? Tem trazido a alegria de saber que vai continuar vivo só? Ninguém está preocupado em saber como é? Quando eu vou ser chamado pelo diretor da escola, todos aqui passaram pelos colégios, universidades, quando chega a marcação das provas finais, os professores já vão avisando: estudem a matéria toda, tudo vai cair na prova final, estudem tudo. E aí, no dia da prova,
dá aquele branco, dá o nervosismo. Eu vivi isso na universidade. Eu fiquei, numa das últimas provas, parado sem saber o que escrevia no papel, e o relógio correndo, e o professor dizia, vai terminar a prova. Aí foi quando, de repente, a minha aquietou a mente e eu comecei a escrever. É natural que isso aconteça. Sabem o que se sente? Emoções. É o que aqui leva o nome de perturbação. É simples trocar as palavras para nós entendermos. Então, o que se chama de perturbação, que tem um sentido assim complexo, que pode levar a sofrer, eu não quero sofrer, perturbação é uma confusão no ambiente, simplesmente é a minha emoção. E se eu aqui estiver por demais alegre, feliz, eu vou sorrir, eu vou dar gargalhada, eu vou contar casos maravilhosos, mas eu estou perturbando o ambiente com o meu exagero no tom da minha voz, das minhas risadas. Eu vou contaminar vocês. Eu fui numa certa instituição, como ouvinte, sentei, a moça muito esfuziante, de uma cultura muito ampla, uma grande facilidade de falar, e ela falava sobre a morte, e ela colocou com uma tal maneira um sorriso tão lindo no rosto, e quando ela gargalhou, toda a assembleia gargalhou junto com ela. Eu estava sentado e pensei, não, o assunto não é para dar gargalhadas, porque fazia pouco tempo que a minha companheira tinha partido. Então, essa emoção não é só para aquele que vai, é para aquele que fica também. É emocionante saber a verdade. Então, dentro desse quadro, voltemos ao processo da separação. Como é que separa duas criaturas? Sim, porque nós somos duas criaturas. Eu, o espírito, o ser mental que eu sou. Eu vivo num plano espiritual, que chamo de plano mental, que é impossível de penetrar nele para saber escrever, para explicar. Está tudo incluído dentro do que se chama de plano espiritual. Mas eu sozinho, como um ser mental, um ser espiritual, eu não posso viver aqui na Terra. Eu não tenho como usar da matéria, das formas. Eu não sei como vou ler o livro, como vou escrever. Eu não tenho como construir nada. Eu preciso de um companheiro que possa me acompanhar e que eu chamo de corpo físico. Então, ele me é dado como um meio de aprendizado, como um companheiro que me conduz para cá, para lá, para onde eu, como aluno, precisar realizar as minhas provas, o meu aprendizado. Então, eu tenho que, com essa compreensão, sentir amor e respeito pelo meu irmão físico, o meu corpo carnal. É o primeiro ponto. Porque se eu não considerar isso, no dia da minha separação, que é obrigatório, não vai ser muito bom. Cada um vai viver a sua experiência conforme viveu os dias de aprendizado. Então, ficou simples, é necessário separar, porque não existe a condição de vida eterna para ele, para o meu irmão carnal. Há um tempo, o aluno tem um tempo de fazer a prova final, prestar contas do que aprendeu durante todo o ano letivo. Então, a separação é imperiosa. Significa dizer, só com esse título e essas questões, significa dizer, usando da mesma linguagem figurada culturalmente, a morte existe sim. Usamos a mesma terminologia para explicar duas coisas. Na primeira está correta, eu vou continuar vivo, então ela não existe. Mas ela existe porque eu tenho que me separar do meu irmão. Fantástico. A nossa cultura brasileira é uma das mais belas entre todas as nações da humanidade toda. Um adjetivo só, colocado de tal ponto dentro de uma frase, muda todo o sentido dela. Um único verbo transforma toda a coerência que você quis dizer. Uma vírgula colocada. É maravilhosa a nossa cultura. Então, fiquemos com essa lição de hoje, a separação, que é necessário existir a morte como um processo divino, não é humano. O mesmo processo que iniciou a nossa chegada como aluno é o mesmo processo que vai chamar o aluno para prestar contas do seu aprendizado. Então,
Vamos lembrar da questão 132, todo esse processo complexo, divino e ainda misterioso para todos nós, ao nível da evolução em que nos encontramos, é a questão 132. O professor perguntou por que tem que viver com formas físicas, e o instrutor respondeu que Deus, o Pai Celestial, assim entendeu, criou seu filho e criou os mundos como escolas para que seu filho aqui matriculado pudesse vivenciar diariamente as experiências que são coerentes com as formas físicas. Então, vamos guardar essa ideia e, a partir daí, a 154 pergunta se é dolorosa, se dói fisicamente, se morrer. A 155 pergunta sobre a separação, se é lenta ou se é rápida. A 156 trata da separação definitiva, mas então existe a separação lenta, duradoura. O que nos interessa é a 157. Então, o professor pergunta se no momento da morte, esse momento, é o momento em que para a respiração. É o momento em que o pulmão parou de trabalhar, porque combinado com o sistema cardíaco, parou. Eu quero colocar dessa maneira, porque eu tive um tempo atrás, eu passei por uma parada respiratória seguida de parada cardíaca. Quando tive chance de voltar e perguntar ao médico o que aconteceu, com a prancheta na mão, ele olhou e disse: meu filho, você morreu. E está aqui dizendo, está escrito, você morreu. Mas eu não sei explicar, você está aqui falando comigo outra vez. É o momento da morte. Então, fisicamente, é assim que a ciência explica. Para o sistema respiratório, seguidamente, parou o sistema cardíaco, porque os dois se alimentam simultaneamente. São duas bombas que pulsam juntas, plenamente combinadas. Isso está fora do alcance dos nossos cientistas, ainda em processo de longas pesquisas e exames. Mas ele quer perguntar aqui se nesse exato momento que vai acontecer comigo, o que é que eu vou sentir? Ele pergunta: a alma sente emoções? A resposta é sim. Todos, sem exceção, sentem suas próprias emoções. Boas ou não, mas é sua, é minha. Fui eu que, até aquele momento, o que eu tinha para dar era aquilo. Aí ele pergunta e diz assim: alguma vez? Sempre. A resposta é sempre. Mas ele quer colocar o sentir alguma vez, não é no cotidiano, ele quer perguntar se é sobre ter aspirações ou um momento de êxtase que lhe faça entrever o mundo para onde vai de novo entrar. Ele separou a questão da pergunta. Ela inicia com um momento normal de um processo cotidiano e ele quer especificar. A alma sente emoções alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase? Então, ora, a nossa cultura diz que a aspiração é um sentimento elevado, êxtase é uma emoção superior, não é algo banal, comum, não é uma alegria, um sorriso comum, é uma espécie de seus ideais, dos seus sonhos. O que é que você, depois de tantas lutas aqui na escola física, o que você está desejando? Nós podemos perguntar se todos aqui desejam ir para o nosso lar. Não está sendo comentado sobre o filme? É o nosso anseio. Nós vamos sentar, assistir, meu Deus, eu tenho que morar naquela cidade. A partir daí, você já está vivendo uma aspiração, um sonho, um idealismo. E você, quando sair daquele cinema, você vai dedicar todos os seus esforços, em cada minuto, enquanto estiver aqui, a se aprimorar cada vez mais, porque aquela cidade é a minha aspiração, é o meu sonho. Viram? Então, para mim sentir essa emoção, eu já não sou mais qualquer um entre a população. Eu já sou um Leir melhor do que era ontem. Significa dizer que eu estou
querendo ser responsável pelos meus atos. Eu quero evoluir. É isso que cada um quer. Só falta a gente assim, gravar essa aspiração em nossas memórias e viver cada minuto, cada dia por esse ideal. Então, ele pergunta e diz assim: muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo. Muitas vezes o espírito começa a sentir o desligamento. Significa que precisa ter um certo grau de evolução, porque milhares não sentem, nem sabem, nem percebem que já não estão mais aqui no físico. Estão ali, estão com fome, querem beber, querem comer, querem fazer sexo, querem do jeito que viviam aqui, porque não se apercebeu, não se deu conta. Todos perceberam o diferencial? Então nós precisamos, nós como espíritas conscientes, estudiosos, nós temos que sentir, nós temos que saber. Graças a Deus, já não estou mais lá, eu estou aqui agora, eu consegui ser aprovado na prova final. É uma alegria ímpar para todos nós. Ele diz então que você nesse momento, assim sentindo, você vai empregar todos os seus esforços para desfazer esses laços inteiramente. Porque nós não estamos prisioneiros no nosso corpo. O nosso corpo não é uma prisão para nós espíritos. Como se explica, lembra do início, é uma guerra de palavras. Muitos escrevem nos livros essas expressões complicadas que vocês já conhecem, mas quando você melhora o seu sentimento, quando você se eleva um pouco mais, que seja uma migalha que você passa a ter a aspiração, nós vamos ver nosso lar. Então, para mim, não é mais uma prisão para mim. O meu corpo físico é meu irmão, eu preciso dele, eu necessito dele. Revejam lá no Evangelho, o capítulo 17, o item 11, aquele instrutor que se apresentou com o nome de Jorge, ele explica, cuida da sua alma, tenha cuidado com o seu corpo, você precisa dele, é vital, sem ele você não vai evoluir. Palavras simples, ele nem se preocupou em questões morais, é um alerta, um grito para nós, abra os olhos, cuida do seu corpo, porque você precisa dele para evoluir. Então, dentro desse quadro todo, quer dizer, sentir aspirações ou esse êxtase é um componente emocional mais elevado. É parte integrante dos nossos idealismos pela evolução, por vidas melhores. Então, a nossa cultura diz que aspirações são emoções que representam nossos desejos sobre diversas áreas da nossa vida. Evoluir, ter uma profissão, estudar, um salário melhor, uma família feliz, nunca ficar doente, coisas dessa natureza. E o êxtase é um estado de espírito em que o indivíduo é dominado pelas emoções e pelos sentidos em níveis muito mais elevados. É como se, momentaneamente, você ficasse fora da realidade. Aqui vamos chamar de concentração. Você está tão concentrado na sua oração, no seu estudo, que a sua mente se afastou para níveis mais altos. Nós vamos ver o filme. É natural que naquele momento cada um se sinta lá dentro da tela, vivenciando com eles. É um êxtase. Você se deslocou da cadeira. Você está lá dentro, vendo e ouvindo com eles lá. Então, dentro desse quesito, não podemos ampliar muito, vamos considerar o ponto de vista neurológico da nossa ciência. Nesse momento da morte, ele explica que o sistema nervoso central deixa de funcionar e, a partir daí, afeta toda a organização física, as nossas emoções e os problemas sobre temores, medos, essas emoções. A ciência está em busca de maiores esclarecimentos. Na 158, o instrutor, naquela época, isso é 1857, quando o livro foi liberado, a ideia já era predominante naquela europeia materialista, ele pergunta, o exemplo da lagarta, hoje muitos estudiosos, palestrantes vêm aqui, vocês talvez tenham ouvido, e vai dizer que o processo da morte é semelhante à lagarta que vai se transformar numa borboleta. Vejam só a pergunta e a resposta.
O exemplo da lagarta que primeiro anda de rastros pela terra, nós não andamos de rastros. Nós temos consciência do que estamos fazendo aqui. Muitos de nós, envolvidos pelas paixões no físico, com a mente concentrada no apego, ele é responsável. Ele não é mais um espírito atrasado. Ele tem cultura, ele sabe do que está fazendo. Só que momentaneamente ele se deixou prender, agarrar por aquilo. Então diz assim: em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, para dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo, finalmente, da nossa nova existência? Quer dizer, eu, espírito, nós, vamos nos parecer com a lagarta, a borboleta? Então vejam a resposta. Uma ideia acanhada, diz o instrutor. É muito mais do que essa simplicidade. A imagem é boa, diz ele. Todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Viram a guerra de palavras dentro desse quadro em que nós existimos? Cada um vai comentar, vai ler a verdade e vai, às vezes, falar, sei lá como colocar, fala às vezes o que não deve falar. Ele diz assim: então, como dissemos, passar nesse momento, feliz ou infeliz, pelo processo da morte, dependerá sempre do grau de evolução, o grau da perfeição que cada um de nós conquistou até esse momento, esse horário, esse domingo em que estamos aqui, como alunos nessa magnífica escola que é o mundo em que estamos. Então, diz assim, a lagarta em si passa por um processo chamado metamorfose, é um instrutor que está explicando. O nosso caso é diferente, que é uma mudança anatômica, de transformação em sua forma e na estrutura do seu corpo físico, que ao se transformar, continua sendo corpo físico e denso, apropriado ao seu tamanho e à nova atividade que vai desenvolver. Quer dizer, a lagarta propriamente, como ser vivo, que tem uma forma inicial, que vai transformar a forma numa segunda forma. Os dois corpos são físicos e são densos, matérias. O nosso segundo corpo não é denso. Então, nós não nos transformamos como a borboleta. O sentido tem uma certa nitidez de pensar, mas este corpo físico não vai se transformar num outro corpo físico igual a este, denso, pesado. O meu corpo astral, espiritual, é mais leve do que esse. É matéria física, mas é matéria física muito mais etérea do plano em que eu vou estar como aluno, com os méritos que eu consegui, ou mais pesada porque vou ficar preso aqui na atmosfera da Terra. Então, o cuidado em analisarmos tudo isso. Então, para ela, o processo é conhecido como metamorfose completa, troca um corpo físico por um outro corpo físico igual e denso. E o nosso é diferente. Na 159, o professor pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Que sensação? Essa expressão significa emoção. Eu vou sentir alegria, eu vou dar pulos de alegria, eu consegui ser aprovado, eu passei na prova final, é a minha sensação, eu estou feliz lá. Mas e a outra, que é o oposto? Eu vou me dar conta de uma forma, de um local, da minha condição, e que não vai ser feliz para mim? Então ele pergunta: que sensação experimenta o espírito no momento em que se reconhece estar lá? E tem mais, muitos, nesse momento, não conseguem reconhecer que está lá. Muitos não, como falamos antes, não, entre aspas, não sabe que morreu. E quando ele é atendido fraternalmente, amorosamente, aqui na instituição, o respeito absoluto pelos médiuns em não dizer para ele. Ele não tem que saber. Pode ser um choque emocional que vai lhe fazer profundo mal. E eu não queria saber.
Se eu chegasse aqui em dificuldades outras, por favor, não abram a boca para me dizer que não. Tem que ser recebido com muito carinho, com muita atenção, com profundo respeito, porque todo o processo emocional é lento de você passar por aquele. Você tem que saber, você tem que ser informado, você tem que sentir gradativamente, até me dar conta da minha nova realidade. É maravilhoso tudo isso. Então, a pergunta, que sensação? A resposta, podemos dizer, é forte emoção. Não é qualquer coisinha. Vai depender do grau da perfeição que cada um vai conquistar até aquele momento. Então, diz o instrutor, depende. Viram a resposta dele? Depende. Por exemplo, se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento, você se sentirá envergonhado de haver praticado o mal. Por que eu vou me dar conta, já não estou mais aqui no físico, estou ali, e por que eu tenho que sentir uma emoção que chamamos de vergonha? Ora, quando eu sinto uma emoção dessa, é como se eu já estivesse me elevando umas migalhas, porque para se sentir envergonhado, você tem que estar melhor, porque é uma questão de honradez, de dignidade. Quem não sente essa emoção chamada vergonha, está numa situação muito pior do que aquele que a sente. Ele diz então assim, como exemplo, na questão 975, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo. Justo é aquele que está num nível melhor. Podemos dizer, todos nós aqui estamos num nível melhor. Cada um aqui, e eu quero me colocar, porque eu tenho que verificar o meu esforço, todos nós, como o instrutor disse, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça minuto a minuto, todos os dias, para vencer as suas dificuldades, os resíduos das suas imperfeições. Então, podemos colocar essa palavra no nosso caso? Eu quero dizer que sim. Não estamos falando de angelitude, não estamos falando da perfeição dos anjos, estamos falando de uma conquista própria, individual, de cada minuto, de cada lágrima, de cada preocupação, de cada renúncia, que você decide abandonar aquilo, apesar de estar gostando, mas você não quer mais, porque agora a sua aspiração é olhar lá, o seu olhar está lá nas alturas, e os pés estão no chão, como alunos aqui matriculados. Então, ele diz assim, no estado espiritual é que se dá essa emoção chamada arrependimento. Mas também pode acontecer no estado corporal, no momento em que bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. É isto que já estamos vivenciando. Por isso dizemos, não somos mais espíritos atrasados nem inferiores. Um novo adjetivo foi trazido para toda a humanidade da Terra, há um tempo atrás e que ficou esquecido. O Senhor, naquele dia, era o dia 15 de novembro do ano de 1888, quando ali, no centro do Rio de Janeiro, no Campo de Santana, o espírito Marechal Deodoro da Fonseca, envolvido ali num exército de seres luminosos, proclama em alta voz a liberdade da República Brasileira, a proclamação dos Estados Unidos do Brasil, a liberdade da coroa de Portugal. Então, nos céus brasileiros, uma imensa reunião, um verdadeiro exército de seres luminosos, ali à frente de Ismael, naquele exato momento, comparece entre eles o Senhor das estrelas, Senhor de todos os espíritos. E no silêncio da presença dele, ele diz a Ismael, Ismael, a partir de agora, afasta-te um pouco dos nossos irmãos brasileiros, porque eu declaro a maioridade espiritual do povo brasileiro. E sabem o que significa isso diante das nossas leis? Você já pode ser preso, julgado, condenado. Você é responsável pelos seus atos. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Fica esquecido porque ficou para trás, parece um romance,
E diante dessas declarações que a modernidade trouxe, então, aqui também cabe a pergunta sobre essa sensação que vamos experimentar. Se for uma sensação não muito boa, quanto tempo ela vai durar? É uma incógnita. Pode durar minutos, dias, anos, indeterminado, porque vai depender de mim. Só eu posso mudar o tempo. Então, eles aconselham, é agora, aqui, enquanto você está encarnado, que você tem que mudar tudo isso. Na 160, ele pergunta se o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra, que morreram antes dele. A gente já sabe a resposta. Sempre tudo decorrerá do grau da minha perfeição, que eu consegui conquistar até o momento da minha morte. Em palavras simples, se tenho mérito ou não tenho mérito para estar com os meus pais, com a minha amada companheira, eu não sei. Eu sonho, é a minha aspiração, mas não sei. Eles estão lá, nas alturas, nosso lar, talvez, outras cidades na imensidão dos astros, mas eu estou aqui. Eu tenho 2 filhos, 5 netos para cuidar. Então, mas é a nossa aspiração. Vai depender sempre do meu esforço, do esforço de cada um de nós. A resposta, ele diz assim, porque a pergunta é se eu vou me encontrar imediatamente. O instrutor responde, sim, mas tem um adendo, conforme a afeição que lhes votava e que a eles lhe consagravam. Quer dizer, eu preciso fazer, enquanto estou aqui, que os meus pais, os meus filhos, minha companheira, os meus amigos, gostem de mim. Porque se não gostarem de mim, eles podem nem comparecer no dia da minha morte. Percebem a situação? A lei de reciprocidade? Agora, se eles forem muito evoluídos, que eu acredito que sejam, por piedosamente, eles vão lá me ajudar, me amparar. Mas uma coisa é certa, no dia, no momento em que eu morrer, se não tiver ninguém à minha volta, fui ali abandonado, eu diria, mas tem uma presença obrigatória, inseparável, imperativamente, é a minha consciência. Sou o eu espiritual. Eu estarei presente no momento da minha entrada no plano espiritual, a minha consciência, e ela dirá se eu estou feliz ou não. Viram o processo magnânimo criado por nosso Deus, por nosso Pai, para nos beneficiar? Então, ele vai estar na 161, em caso de morte violenta, acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram, em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? A resposta diz, geralmente assim é, geralmente, não é sempre. Resposta comum, vai depender sempre de mim. Tudo depende exclusivamente do aluno no momento da prova final. A regra não é uma regra geral para todos, é mérito, é a nota que eu vou tirar, eu vou ser aprovado ou não. Então a resposta é simples. E na 62 ele diz, ele vai falar de mortes violentas, como por exemplo, ele cita aqui o caso da decapitação. Nos tempos históricos, muitos eram levados aos circos romanos, amarrados em fogueiras, entregues às feras, morte violentíssima. Imagine vocês, como diz os relatos, que naquele momento, quando a porta do calabouço se abriu, e aqueles cristãos entraram na arena cantando. Que tipo de emoção estava alimentando cada um deles? Eles sentiram a morte? Eles sentiram a espada daquelas feras sobre eles? Eles sentiram o calor do fogo? Não. Nenhum deles. É isso que precisamos ter certeza para a nossa existência. Você, como indivíduo, e a sua família, quando se entrega a Jesus, quando decide viver suas lições, nunca mais você passará
pelos quadros das lutas e dos medos durante o seu tempo de permanência na escola. Perturbação espiritual. Vamos transformar essa frase que parece preocupante, no sentido de atrapalhar, de perturbar, de sofrer. Simples caso de emoções simples, naturais e comum de cada um de nós. Nós somos seres emotivos, nós somos criaturas sentimentais, emocionais. Essa é a parte que recebemos como herança do ser que nos criou, a inteligência e o sentimento. Nós nos alimentamos das nossas emoções, do que eu falo, do que eu vejo, do que eu ouço, e eu fico feliz, eu fico triste, e eu ainda vou absorver a sua própria emoção quando vem conversar comigo. Se você se apresenta com um sorriso, estende a mão, nossa, a sua alegria me contagia. Mas se já me procura com o rosto fechado e uma palavra agressiva, eu também vou absorver a sua irritação e pensar, meu Deus, o que eu fiz para contrariar essa pessoa? Mas eu tenho que absorver isso. É a lei, somos irmãos, é semelhante que tem que ajudar outro semelhante. Então, perturbação, simples emoções naturais. E aí, cada um analisa aquela que deve, que quer e deseja expressar naquele momento. Então, tem que ser visto isso aos olhos da medicina, aos olhos da visão espiritual. Recordando sempre a questão 132, estamos aqui na condição de alunos para a perfeição moral e definitiva. O professor pergunta na 163, a alma tem consciência de si mesma? Agora nós vamos tratar da expressão consciência. Essa palavra nos leva ao ser mental que nós somos, ao espírito que eu sou. Não é o espírito no corpo físico, é eu, espírito, no plano mental em que eu existo e que eu não sei explicar. Ninguém sabe explicar onde fica o plano mental. Faz parte integrante dos textos como sendo corpo espiritual. Mas já aprendemos que o chamado corpo espiritual se divide em tantos outros corpos espirituais até chegar no corpo mental. Vamos ler André Luiz, vamos ver os registros dos orientais do passado. Essa doutrina já era conhecida em todas as nações do mundo desde os milênios anteriores por esses povos mais antigos e mais avançados. Outros nomes, conforme a cultura deles, mas se vivemos em meio àqueles povos antigos, hoje, por exemplo, de quando em quando me vem aos meus pensamentos, ou que eu, na minha ignorância, eu tento chamar de saudade. Saudade de um tempo daquele Egito antigo, em que eu fui sacerdote lá. É isso que a gente vai tentando entender. Ele diz assim, a alma tem consciência de si mesmo imediatamente depois de deixar o corpo. Não está falando de uma sensação, de uma separação, já está explicado. Ele quer dizer agora, juntou, vivi o processo, eu senti uma emoção, essa emoção, ela atuou na minha consciência, eu, espírito, já estou íntegro do que está acontecendo comigo naquele momento? Então, o instrutor responde, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Algum tempo entre um estado emocional. Coloquemos assim, esta instituição, ela cuida não só dos atendimentos aqui fisicamente, mas esta casa, uma equipe de espíritos aqui residentes, aqui trabalhadores, atendem uma região imensa, geologicamente falando. É como se criasse aqui, vamos colocar assim, um hospital. Enfermarias enormes aqui. E sabe para quê? Para atender os desencarnados. Trazem para cá, dos hospitais em que estão morrendo, quantos deles lá na sala do hospital, no CTI, parou o coração de bater, já estão sendo trazidos para cá, internados aqui. Um acidente na rua, um tiro com a polícia, uma queda ali, houve o desenlace, trazem para cá e está internado aqui. Agora tem uma explicação que precisa ser sentida. Esse que trouxe para cá, ele está com a consciência livre, aberta, feliz, ele está raciocinando,
Quando diz ter consciência de si mesmo, quer dizer, está raciocinando, você está entendendo, você está sentindo, está vendo tudo, está compreendendo a sua realidade? A resposta, como ele disse, imediatamente não. Então, dentro desse momento, vamos procurar em palavras simplórias. Eu sou um ser mental. Ou, em outras palavras, eu sou um ser cósmico. Eu sou um ser energia pura, pensante, inteligente, amorosa. Eu vivo num ambiente ligado, unido a um corpo físico denso, pesado. Eu respiro durante anos a fio essa atmosfera pesada. Os ônibus nas ruas, com aquelas fumaças, carros, automóveis. Eu respiro a soma dos pensamentos confusos da sociedade em que eu vivo. É o meu cotidiano. Então, eu me sinto pesado. Agora, quando eu tenho que me separar do meu irmão físico, e aqui, como é que eu entro aqui? Já leve, eu vou litando? Não, eu vou vir aqui carregando essa vibração pesada do meu corpo físico, do ambiente em que, sabe o que significa? A minha mente está meio aqui atordoada. Um exemplo, o astronauta, quando viaja nas estrelas, ele entra num ambiente atmosférico muito diferente do ambiente em que ele respira. Quando ele desce até nós, ele precisa de um estágio isolado para o corpo se adensar à sua normalidade. Aquele que é um mergulhador, quando ele se afunda nas águas do oceano, quando retorna, ele não pode, de repente, estar livre. O corpo físico dele tumultuou a mente espiritual dele. Ele precisa de um relaxar, para poder assimilar a posição dele. Significa que estamos internados aqui, num momento em que a consciência, a mente espiritual, não tem lucidez, não está conseguindo ficar em pé. Vocês já sofreram dessa doença que desequilibra os ouvidos, que dá tonteira? Como é que chama o nome dela? Labirintite. Eu já tive isso. Você na rua, você ameaça cair. É queda, né? Aí eu achei aquilo estranho, vou no médico e disse, meu filho, é que o seu corpo não está diretamente unido com a sua mente. Eu fui na casa espírita e o instrutor lá me explicou, sabe o que é isso? O seu perispírito tem que estar alinhado com o seu corpo físico, corretamente aqui no centro dos chakras até os pés. E tem uma linha vertical. Quando ele está nessa posição, corretamente assim, há o equilíbrio. Quando o seu perispírito desvia para a esquerda ou para a direita, ocorre um desequilíbrio no centro cerebral, que a consciência não consegue segurar o corpo. Essa emoção é a perturbação. Clinicamente, ele está ali internado numa cama. E assim que ele puder, ele vai vir aqui na mesa para trazer uma palavra. E às vezes a palavra dele ainda é assim, titubeante. Ele diz, olha, eu não estou conseguindo pensar direito, eu estou meio tonto, eu estou meio confuso. É como você está internado no hospital e o médico, você quer dar alta e o médico diz, não posso. Você não vai conseguir ficar em pé, você está com tonteira, você tem que assentar aí um pouco mais. Por favor, são exemplos um pouco assim rudes, mas que trazem uma ideia satisfatória para todos nós. E estamos chegando ao final, que é uma pena. Na questão 164, ele pergunta, a perturbação que se segue à separação do corpo é do mesmo grau, da mesma duração para todos? Quer dizer, é uma regra geral? Todo mundo vai viver a mesma coisa? Nós já sabemos a resposta. Sempre dependerá de cada um, do grau da perfeição que cada um, nesse momento, como aluno, está conquistando. Então, ele explica, não, depende da elevação de cada um. Então, não há uma regra geral. Em nenhuma escola aqui na Terra, cada aluno absorve as matérias que o professor dá. Cada um vai passar no curso com mais notas ou com menos notas. Eu lembro que durante o meu curso na universidade, eu sonhava que eu tinha necessidade de dinheiro para sustentar minha família, meu pai e minha mãe, então eu decidi estudar. O curso era 4 anos. Eu estudava nas férias. Nas férias, eu podia, assim, avançar 2 matérias, 3 matérias, 1 matéria. Então, eu encurtei o tempo do meu aprendizado.
Então, é semelhante a esse processo. Eu vou ter que viver aqui quantas encarnações? Vocês já perguntaram? Senhor, quantas encarnações tem para me viver? É 500? É 5.000? É 1 milhão de vezes que eu tenho que renascer aqui? A resposta nós vamos encontrar com clareza no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 4, os itens 24 a 26. Anotem isso. A 24, o professor pergunta o que nós queremos saber. Senhor, tem limite à encarnação? E ele diz carinhosamente, não tem limite, é você quem faz. E olha, para te, assim, passar uma força para você, olha, aqui pertinho do seu mundo, tem uns mundos aqui, em que o corpo astral lá, o perispírito lá, não, perdão, aqui, o corpo físico dos que moram aqui, é quase igual ao seu perispírito daqui, ó, a evolução deles. E sabe mais? Ali tem umas moradias que o espírito em si lá vive uma liberdade que é como se quase fosse só perispírito. Então, é isso que nos passa força. Eu faço a minha presença na escola. Então, a minha aspiração é acelerar a minha evolução. Mas eu não posso ir sozinho. Eu tenho que carregar vocês. No bom sentido, por favor. Vocês representam... Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 5 netos. Todos com dificuldades. Eu não posso viajar pelas estrelas e largar eles aqui. Então, eu sonho com as estrelas, mas meus pés têm no chão. Porque quando a minha companheira se foi, ela me entregou essa tarefa. Não posso me casar, não posso ter paixões. A minha missão, a minha tarefa é zelar pelos meus filhos e pelos meus netos. E são difíceis. Mas olha, eu me ajoelho na minha casa e agradeço ao Senhor. Porque, como a minha mãe me ensinava, meu filho, um dia quando você achar que o mundo está desabando na sua cabeça, junta as suas mãozinhas, ergue o seu olhar ao céu e diz, graças a Deus, podia ser pior. E ele não deixa. E eu tenho provas, muitas e muitas, muitas provas de todos os dias. Eu só posso, meus irmãos, na minha casa, eu me ajoelho e agradeço e beijo o chão em que eu piso. Não me interessa as palavras de ninguém. Eu tenho que fazer o que o meu coração me pede. E eu luto diariamente. E eu vou continuar lutando até os últimos instantes da minha morte para melhorar e fazer meus filhos se melhorarem e meus netos também. Esse é o meu ideal. E eu creio que tem que ser o ideal de cada um de nós, sabendo já de toda essa realidade, ter esta doutrina nas nossas mãos, ter Jesus ao nosso lado, acabou todos os medos. O dia que Ele nos chamar, você dirá, Senhor, eu estou pronto, Senhor. Mas eu digo para Ele, Senhor, eu não posso sair agora, Senhor. Eu estou com 76 anos, eu não posso partir agora. Eu tenho um netinho de 6 anos, numa dificuldade, nasceu médium. É o que o povo chama de médium de berço. Nasceu com essa tarefa, com essa missão. Então, eu tenho que estar ao lado, eu tenho que conduzir os outros, eu tenho que acompanhar os outros. Viram, meus irmãos, é o processo da separação, é processo divino. Morrer é maravilhoso. Talvez vocês não tenham escutado essa palavra. Eu tive uma parada respiratória seguida de parada cardíaca. A minha mãe, depois, eu levei cerca de 6 meses para me recuperar, porque o meu corpo não ficava em pé. Se me botasse em pé, eu caía. O meu centro cerebral se deslocou. Eu levei cerca de 6 meses em tratamento espiritual em casa. A minha mãe trabalhava na Umbanda e foi lá que eu aprendi as primeiras letras do que este querido professor escreveu. Foi num centro de Umbanda que eu aprendi sobre Kardec. E acabei ficando lá por cerca de 15 anos. Minha mãe, minha irmã, eu e minha esposa. E lá, através do que os espíritos ensinavam,
eu posso dizer que eu aprendi tudo que estava nesses livros. Depois, quando vim para o Kardec, que eu peguei o livro na mão e disse, meu Deus, eu já conheço isso tudo. Então me aprimorei cada vez mais. Continuo hoje o meu desejo de continuar servindo a esses espíritos mensageiros do Senhor, do jeito que eu puder, aonde eu estiver, o que eu puder fazer. Esse é o meu destino atualmente, e que será assim para todo sempre. Uma felicidade muito grande compartilhar esse domingo com vocês. Então, que tudo isso possa ficar guardado conosco. Não é para ter medo, não se assustem com palavras. Tudo é belo demais, 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 demais. Eu devia ter partido da terra, mas o Senhor foi misericordioso e me trouxe de volta. Então, eu que tenho esta prova viva, como eu me considero, e cada um de vocês tem as suas provas, também se considerem provas vivas, vamos viver as lições do Evangelho e desta doutrina. É o prêmio para cada um de nós. Nossas famílias sejam todas abençoadas, e o povo em geral. Graças a Deus e a nosso Senhor, e gratidão eterna a esses espíritos trabalhadores do bem, incansáveis. Aos nossos pais falecidos, a minha querida companheira, gratidão eterna a todos. Que a gente, só gratidão, né, gente? Só gratidão, que a gente possa voltar os nossos olhos novamente ao alto e agradecer a Deus, a esses espíritos benditos, trabalhadores na sua seara, agradecer por todo esse conhecimento que foi trazido para a gente, com muita emoção, que nos tocou profundamente, e que possamos verdadeiramente pôr em prática tudo que nos foi trazido, que possamos encarar, entender esse processo de desencarne, de desenlace, com mais naturalidade, e que possamos viver todos os nossos dias como se fossem os últimos, que possamos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos proporciona para a nossa evolução e para a evolução daqueles que nos cercam. Que possamos retornar em segurança aos nossos lares, que tenhamos uma semana muito proveitosa, com muita harmonia e muita paz. Graças a Deus.